Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Convido a igreja, os irmãos que puderem ficar em pé, para nós orarmos ao Senhor. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, agradecemos a Ti por esse culto, pelo Senhor ter nos abençoado até agora, com louvores maravilhosos, pela Tua presença em nossos corações. Meu Deus e meu Pai, abençoa grandemente, meu Deus, agora, porque, meu Pai, estamos reunidos aqui para ouvir, meu Deus, as sagradas letras, a Tua palavra, Senhor. Eu acredito que todo aquele que aqui veio, ou ouvinte da Tua palavra, meu Deus, precisa da Tua graça, precisa de uma resposta. Meu Deus, e agora estamos aqui para ler as sagradas letras e pedimos a Tua presença, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor cure, meu Pai, através da Tua palavra, levante as almas através da Tua palavra. Toma em Tuas mãos, meu Deus, eu peço a Tua bênção, Senhor. Meu Deus amado, que ao sairmos desse culto possamos ir aos nossos lares, cheios do Teu Espírito Santo, glorificando e exaltando o Senhor. Eu peço e eu creio, meu Deus, que o Senhor há de nos abençoar. Em Teu nome, Santo Jesus Cristo, creio que assim será, meu Deus. Amém. Livro de Mateus, meus irmãos, capítulo 1. Versículo 23, louvado é o nome do Senhor, o qual nos diz assim as sagradas letras. Amém? Amém, igreja? Amém. Diz assim, Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Podeis sentar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu te louvarei, Senhor. De todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Eu te dou meu amor. Eu te dou, meu Deus.
na presença. Na presença dos deuses a ti cantarei Louvado seja Deus. Aleluia. Quero trazer por tema da palavra de Deus nesta noite: Deus está aqui. O Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. Que é uma tremenda mensagem ao você falar da unicidade de Deus, onde devemos adorar ao único Deus. Diz que a Virgem conceberá e dará à luz o Filho, e por lá o seu nome de Emmanuel, que é traduzido, é Deus conosco. A melhor coisa que nós temos na vida é a presença do Espírito de Deus. Pode nos faltar tudo, mas não faltando a graça de Deus, amados, nós vencemos toda e qualquer barreira. Deus conosco. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra nos traz. Nós olhando para a palavra de Deus, a presença do Senhor, Ele transforma o homem. Nós vemos que a presença de Deus, Ele traz um chamado na vida do homem e da mulher. A presença de Deus em uma sarça ardente que queimava, e aquela madeira não era consumida, e aquele fogo também não se apagava, trouxe um chamado grande para o homem do nome de Moisés. Ali foi um chamado para ele fazer uma grande obra para o seu Deus. É por isso que o fogo no altar, ele não pode parar. O fogo no altar, ele não pode deixar de estar aceso. Devemos sempre estar com nossos altares cheios da presença de Deus. Porque só essa presença, só esse amor, ele pode transformar as vidas. Ele pode nos proteger. Hoje, eu falava com uma irmã, e ela disse: o meu filho está fora da igreja. Ele disse que nunca mais vai voltar. Ô pastor, o que se pode fazer? Eu falei: olha, eu sei que o que está faltando nele é a presença de Deus. Porque quando estamos com a presença de Deus em nosso coração, nada pode nos apartar do amor de Deus. Vamos passar por lutas, por batalhas, mas a presença do Senhor, nós podemos vencer tudo. Tudo em nossa vida, em nosso lar, no casamento. O que falta é a presença de Deus. Ou seja, o Emmanuel é Deus conosco. Deus está junto de nós. E é isso que o Senhor deseja para nós. Porque a palavra diz, ele fala que se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se passarmos pela água, a água não nos submergirá. Ou seja, não nos encobrirá. E isso é o que diz a Escritura. E ela se cumpre. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando entraram na fornalha de fogo, eles antes de entrar já tinham uma fé. Eles não estavam nem aí pelo que ia acontecer. Mas eles falaram algo que aumenta a nossa fé. Ele dissesse: ó rei, se o nosso Deus quiser, nós vamos ser consumidos pelo fogo. Mas se ele não quiser, o fogo não vai nos molestar. Oh, amados, foi uma palavra gloriosa.
E o rei se enfurece e lança eles na fornalha, aumentando 7 vezes mais, esperando que houvesse gritos, gemer, ranger de dente. Mas não. O rei, quando olha, vê 4 homens ali e fica todo atemorizado e fala para os seus serviçais: mas não eram 3? Como, pois, eu vejo 4 lá dentro? E ele diz que um tinha a semelhança dos filhos dos deuses. Ele não sabia falar que era o Deus Todo-Poderoso, que era a presença de Deus, era o Espírito de Deus, ali na fornalha, no meio do fogo. Então, às vezes você diz: eu estou passando por uma prova de fogo, mas se o Senhor estiver junto com você, você passa e sai ileso do outro lado, sem cheiro de fumaça, sem cheiro de fogo, parece que não passou por prova nenhuma. Eu sei que nossas vidas passamos por provas tremendas. O que eu acho maravilhoso na vida de Moisés é quando ele foi para uma batalha, ele chega ao Senhor e diz: olha, se o Senhor for conosco, eu irei. Se o Senhor não for, não vou sair daqui. Irmãos, se o Senhor for conosco, nós venceremos. Se o Senhor estiver na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, você vai vencer. O que falta é a presença de Deus na vida. O que falta é apenas isso. E o Senhor disse: vamos, Moisés. Então nós temos que ter a presença de Deus, porque Deus quer estar conosco. Agora, nós queremos estar com Ele? O que nos separa de Deus, os irmãos bem sabem, é o pecado. O pecado, o erro faz divisão entre nós e o nosso Deus, para que não esteja conosco. Mas o nosso prazer é que estejamos na presença de Deus. Como o irmão relatou aqui, Isaías reclama de muita coisa. Ele fala de muita coisa. Ele fala no ano que morreu o rei Uzias. Ele fala de muita coisa. Mas ele diz: mas quando eu entrei no santuário, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, ele viu a presença de Deus. Ele diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a presença de Deus, Ele muda os nossos lábios. A presença de Deus muda a nossa visão. A presença de Deus muda o nosso coração. A presença de Deus pode curar tudo, todas as feridas, todas as mágoas. Só a presença de Deus é que pode nos ajudar. E quando ele fala isso, que vai morrer, logo desce um anjo com a tenaz, com a brasa do altar e toca ali os lábios. E foi o maior profeta da Escritura, o profeta messiânico. Então a presença de Deus é tudo em nossas vidas. Podemos vencer qualquer coisa. Ninguém está livre de passar por lutas, irmãos. Mesmo depois de sair de um culto abençoado, cheio da presença de Deus, às vezes chega em casa, é uma luta tremenda. Às vezes começa o dia do amanhã, é uma luta tremenda. Você lembra de Elias, que matou os profetas? Ele agora é perseguido por uma mulher, se esconde numa caverna. E na caverna ali, fugindo, ele começa a reclamar. Ele diz: eu não sou melhor do que meus pais. Ele começa a sentir a aflição, a agonia na sua vida. E ele deseja a morte. Quem deseja a morte está psicologicamente abalado, como dizem os psicólogos. Mas o que resolve quando estamos psicologicamente abalados? Às vezes nós vamos ao psicólogo: isso, vá. Mas se você clamar, e nesse momento que da luta, da tremenda batalha, o Senhor entrar na caverna, ou entrar no quarto que você está, a presença de Deus está ali. O Senhor diz: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Então é a palavra de Deus, a presença de Deus que nos tira da caverna, que nos tira do sofrimento.
Eu lembro quando eu li o livro de Sadhguru Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele diz que ele, quando criança tentava tirar a vida, estava completamente abalado. De repente o seu quarto se encheu de uma grande luz, e era a presença de Deus. É a presença de Deus que dá vida a cada um. Por isso a vontade do Senhor é estar conosco a cada dia, ter a presença de Deus. Amados, ontem a irmã Patrícia, que conversava comigo e com os irmãos ali antes de começar o culto, lá em Monte Azul, ela disse: pastor, eu vou te contar um sonho. Eu falei: conte. E o meu diácono, que é Otávio, disse: mãe, é o do balde? É do balde. Eu falei: só falta ela ter chutado o balde. Aí ela contou: pastor, eu sonhei que tinha um balde aqui, e eu chegava para o meu filho e dizia: cadê o balde do pastor que estava aqui, cheio de água? Aí o Otávio disse: mãe, o pastor levou o balde, que o balde era dele. Ela falou: pastor, o que significa? Eu falei: Patrícia, eu sei que o balde era meu, cheio de água, né? Eu enchi o meu vaso, e o meu vaso está comigo. É necessário que cada um encha o seu vaso. Ela falou: pastor, amanhã cedo eu vou estar aqui na igreja consagrando. Aí ela foi cedinho hoje para a igreja, lá, ela e o esposo. Quando foi umas 11 horas, ela mandou uma mensagem com o seu esposo: pastor, eu estou tremendamente glorificando a Deus. Porque, pastor, Deus visitou tremendamente, sentimos o poder de Deus, e Deus falou conosco na igreja. E eu estou aqui sentindo a graça de Deus. Deus repreendeu, Deus falou tremendamente, e eu estou até sem fôlego. Eu recebi a presença de Deus na minha vida. É a presença de Deus que faz nós encher o vaso e nós esperar no Senhor. Esperar nas bênçãos de Deus para vencer todas as lutas. Quando o Senhor Jesus, ele chega e diz aos discípulos: vão para o outro lado, que já eu vou atrás de vocês. E os discípulos vão, pegam um barco, enfrentam uma maratona ali, com aquelas ondas chegando sobre os barcos, aqueles ventos soprando, e eles começam a temer, porque o barco, a Bíblia diz que estava indo a pique, estava tombando aquele barco, e eles tiveram medo. Não sei se os irmãos já estiveram no meio do mar. Na beiradas é horrível, mas no meio deve ser horrível e meio, mas alguma coisa. E eles tiveram medo, eles gritavam, e de repente, eles olham e vê um fantasma andar por sobre as águas, porque alguns dizem: é um fantasma, e começam a gritar, a ficar desesperado, e de repente, naquela gritaria, eu nunca vi o fantasma, mas eu tive medo de fantasma quando eu era pequeno, dava pavor, quando a gente se reunia entre as crianças, já era 10 da noite, e cada um contava história de terror. Quando íamos para casa, nós íamos olhando para os cantos, vai que tinha um fantasma de verdade, dá medo. E eles estavam morrendo de medo, estavam tremendo de medo. E quando aparece o Senhor, eles não conhecem. Quando estão todo mundo com medo, o Senhor diz: não temas, sou eu. Irmãos, nós temos medo de algumas coisas em nossas vidas. Tem. Todos nós passamos por momentos que tememos. Tememos tomar decisões, tememos dar uma resposta. Mas o que precisamos é da presença de Deus. Quando o Senhor se apresenta, tudo se acalma. Tudo se acalma. Pedro toma coragem, põe o pé na água e diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti. E ele tem coragem e ele vai. E quando ele vai, meus irmãos, ele pisa na água, começa a andar. E quando começa a andar, como qualquer um de nós, no meio da caminhada sentimos medo das ondas. E começamos a afundar. E ele toma nós pela mão. E ele nos salva. É a presença de Deus em nossas vidas. E o que falta para o mundo, para as pessoas, é a presença de Deus. Por isso que o Senhor disse: e eis que eu estarei convosco, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. O desejo do Senhor é estar com cada um de nós. E se não for ao Senhor, como disse Davi,
os nossos inimigos teriam subido, massacrado, destruído as nossas vidas, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. No momento das lutas, no momento da angústia que passamos, Deus sempre esteve ao nosso lado. Então devemos confiar, porque cada um que aqui está é experiente em vitórias que Deus já te deu, em momentos difíceis aos quais você passou e a presença de Deus esteve contigo. No momento em que dizias, não vai mais dar, não vou suportar, de alguma maneira, o Senhor aparece para você e acalma a tempestade na tua vida, acalma tudo. Quando Ele sobe no barco, aquieta-te mar, aquieta-te vento. É a presença de Deus que nos faz vencer. É Deus conosco. E esse Espírito de Deus, Ele quer estar com cada um de nós. Pastor, mas eu errei. Pastor, eu cometi um pecado. Oh, meus amados, quando erramos, temos um advogado. Não precisa contar para todo mundo, para o vizinho da esquina. Chama ele do lado, confessa, Senhor, me ajuda a caminhar, me ajuda a vencer, me ajuda no momento difícil. Só a presença de Deus que pode fazer com que vençamos. Eu falei para a irmã hoje, o que falta para o teu filho é a presença de Deus. Ele falou, pastor, o senhor nunca teve vontade de sair da igreja? Eu falei, nunca. 31 anos de fé. Nunca me deu desejo de sair da igreja, ou seja, sair dos pés de Deus. Por quê? A presença de Deus. Nós só vencemos o mundo com a presença de Deus, só vencemos a angústia com a presença de Deus, a depressão com a presença de Deus. Estar cheio do Espírito de Deus é o motivo da vitória do cristão. É estar cheio do amor e da graça, junto com o amigo, porque o amigo ajuda a caminhar, e o Senhor é o nosso amigo, que nos ajuda a caminhar, que está conosco. Nós temos o maior prazer de falar com o amigo, chamar o pastor, bater um papo, o pastor está aí, eu vou ir bater um papo com o senhor. Mas, amados, que nós devemos bater um papo gostoso e demorado é com o Senhor Jesus Cristo, é com o nosso Deus, ter a presença dEle. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio da cidade, eu não tomo nenhuma decisão. Só a Tua presença, Senhor, é que me faz vencer, é que me faz triunfar, como a mocidade cantou. É só o Espírito de Deus que nos faz, que transforma a nossa vida. Você lembra de Saulo? Com ira no coração. Uma ira, irmãos. E quem tem ira no coração, a Bíblia diz que nem Deus opera na ira do homem, porque a ira do homem é dele. Mas Paulo, quando estava irado, indo perseguir o povo, matar o povo, acabar com o povo, de repente tem uma grande luz que aparece para ele. E a luz, ele cai do cavalo. E a luz do Senhor Jesus era ela. O Senhor Jesus diz, Paulo, por que me persegue? Aquela presença de Deus acabou com a ira daquele homem. A presença de Deus converteu aquele homem. Então é o Espírito de Deus que converte, ou seja, que convence o homem do pecado. Quando estamos cheios da graça, do poder de Deus, oh, amados, só Ele pode mudar. Oh, todos nós que aqui estamos somos experientes. A maioria é experiente. Já vimos Deus fazer tanta coisa. Já vimos Deus operar maravilhas. E por que nós vamos agora, no momento de luta, desesperar e abalar e blasfemar, murmurar, reclamar e sair da casa de Deus, se podemos vencer tudo? Quantas vezes Deus já te usou? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já te abençoou e deu a presença dEle para você? Onde venceu? Creia na palavra, é Deus conosco. Deus está comigo, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza.
Deus está conosco. Cremos nisso, como os irmãos já falaram. A presença de Deus transforma a igreja. Se você está aqui é porque o Senhor tem te segurado. Olho para o mocinho. E alguns irmãos, alguns convidados que sempre vão em Monte Azul. Desde o início até agora, nunca teve um culto sem um convidado. Sempre tem pelo menos um, aparece. Aí às vezes eu olho e eu digo, como é que esse povo vem aqui? Nós não temos um grande povo aqui. Nós não temos um grande músico. Só o Caio, quando vai, porque o Caio é muito alto. Tem o do Valino também, que é alto. Mas o povo vem, derrama lágrima, chora. É Deus trabalhando. Tem um mocinho chamado Gabriel, que ele sai do trabalho, chega sempre tarde, ele chega na hora quase do amém. Ele diz, pastor, só não comece a mensagem antes de eu chegar. Mas eu vou. Ele põe uma blusa, sai do trabalho, vai correndo e vai no culto. O que é isso? Não é o grande pregador, porque o pregador é baixinho. Não é os músicos, mas sim a presença de Deus. Então aqui nesse lugar, nessa igreja, sentimos tanto a presença de Deus. Línguas estranhas, profecias, maravilhas, curas. Coisas maravilhosas aqui mesmo nesse lugar. E aqui está um povo que se chama pelo nome do Senhor. E o Senhor disse, o povo que se chama pelo meu nome. E você é um povo que se chama pelo nome de Deus. Clamar, se humilhar, eu me voltarei para Ele. Então, vamos clamar, continuar clamando, continuar pedindo, porque Deus fará milagres acontecer. Aqui, cego já enxergou, mudo já falou aqui nessa igreja, aqui nesse lugar. Quantos milagres aconteceram? Todos eles. Foi um templo? Não. Foi um templo pequeno? Não. Foi um templo grande? Não. Foi apenas a presença de Deus. Foi apenas a presença do Espírito de Deus. Porque quando essa maravilha veio, irmãos, quando estava lá em Atos 2, todos reunidos em mesmo lugar, orando, buscando, de repente desceu do céu um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, e houve línguas repartidas, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam ali naquele lugar foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então todos que estão aqui podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Receber o Espírito de Deus para alcançar a fortaleza para vencer. Algo que eu sempre falo de um homem chamado Sansão, que quando ele clama ao Senhor, ele estava ali mentindo para Dalila, e quando ele conta, revela o segredo, que ela deita ele e embebeda ele, e que ele fala, quando se levanta, que ela chama, fala, olha, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Que ele se levanta ali embriagado, e ele diz, mais uma vez, vou matar todos eles. A Bíblia diz algo tremendo que eu sempre falo, que escreve assim, e ele não sabia que já o Espírito de Deus tinha se afastado dele. E ele ficou cego, e ele foi preso, e ele sofreu. O que eu quero dizer, por isso que o salmista diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, a tua presença. Nós vamos vencer, mas temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios, irmãos. Glorificar, exaltar, bendizer, sempre estar na presença de Deus. É o Espírito de Deus que dá vida ao homem, que dá vida à mulher, que faz você vencer todas as batalhas pelas quais você passa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se o Senhor te ajudou até aqui, vai te ajudar ainda mais. Se Ele caminhou com você até aqui, vai caminhar ainda mais.
É isso que temos que ter, é a presença. Não podemos deixar. Há uma música que pode se chamar de hino, que na época quem cantava era uma dupla chamada Duduca e Dalvan, que é Rastro na Areia, que ele conta na música, que você pode chamar ela de hino, se cantar como hino, bate milhões de hinos. Ele diz que durante toda a vida, o Senhor estava com ele. E durante a maior prova que ele tinha, quando ele olhou na areia, viu só um rastro na areia. E ele disse, mas Senhor, no momento que está tudo bonito, o Senhor está comigo, andando ao meu lado? Tinha 2 rastros na areia. Agora, no momento da minha luta, da minha agonia, eu vejo só um rastro na areia. Mas o rastro na areia era do Senhor que estava carregando ele nos braços. Então nós não estamos só, meus irmãos. No momento da nossa agonia, da nossa luta, nós não estamos só. O Senhor sempre está contigo, sempre está ao teu lado. Então glorifica, exalta. Seja um Jó na vida, mesmo doente, arrebentado de lutas, feridas, pobre, sem família, sem nada, traído, acusado. Mas ele dizia, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, glorifique a Deus. Quem olha para você e fala, poxa vida, ele não para de glorificar, ele não para de exaltar. Glorifique sempre, exalte sempre, adore sempre o nome do Senhor, porque Ele sempre está contigo, mesmo quando você não vê. Ontem fez 15 anos que eu sofri um acidente. Até hoje não lembro do acidente. Mas eu sei que na hora do acidente o Senhor esteve comigo. Eu sei que o Senhor me livrou. Eu sei que Ele me abençoou, que me guardou. Tanto é, quase terminando, que no dia do acidente foi 7h20 da noite. Deus tomou uma oração lá em Iturama, Minas Gerais. Quando as irmãs estavam orando, Deus tomou a irmã Maria, mãe de Sinomar, Josefa, Maria lá investiga, a mãe do pastor Sinomar. Ela disse, irmãos, vamos orar mais uma vez. Ele confirmou, vamos orar mais uma vez. Porque eu vi numa visão, um jovem sendo acidentado. E ele estava no chão caído. E era um motoqueiro, e era um obreiro da obra, não sei quem era. Porque o rosto estava ensanguentado. Mas quando eu chorava por ele, pousou a mão de um homem no meu ombro e disse, ora, que ressuscita. E ela disse, vamos orar porque é um obreiro da obra de Deus. E oraram novamente. E no mesmo instante, lá em Betinga, amados irmãos, a irmã Maria estava orando com os irmãos. Quando foram entregar a oração, a irmã disse, irmão, vamos orar mais uma vez, porque eu vi um motoqueiro se acidentando. E é um obreiro da obra. Eu não conhecia porque estava de capacete. Eu sei que o inimigo tem tramado contra a vida dele. Vamos orar para que o inimigo repreenda. Para que Deus repreenda esse mal, repreenda o inimigo. Lá em Betinga e lá em Minas Gerais, no mesmo instante, 2 grupos de irmãs orando. Oh, irmãos, eu não lembro do acidente, mas Deus me deu vida. E eu estou para glorificar, por isso que eu glorifico. Por isso, se pintar, pastor, vamos ali, eu vou. Pastor, vamos lá, eu vou. Está precisando ali? Eu vou, porque Deus me deu alegria para servir, para adorar. E se Deus te deu vida, é para que você o adore, para que você o glorifique. No leito de dor de hospital, o Senhor esteve ao teu lado, esteve contigo, te livrou, te deu vida, para você glorificar, exaltar e bendizer o nome dEle. No meio da maior luta que você teve, que você travou, talvez pensou, Deus me abandonou, mas Deus não te abandona. Ele não abandona ninguém. Ele está ao teu lado, Ele está contigo.
ou passando pelas águas, ou pelo fogo, ou pelo deserto, Deus está contigo, porque a palavra diz e é verdadeira. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você, ao teu lado, mesmo que tu não vejas. Aleluia! Oh, glória! Então não endureça teu coração quando ouvides a voz do Espírito Santo. Eu fui convidado esses dias para ir para o Nordeste, ficar 15 dias. Falaram, você vai, pastor? Falei, se a esposa me liberar, eu vou. Mas está apertada a situação, não importa. Deus cuidará, né? A esposa liberou. A esposa sempre me libera para catuco, né? Não importa, eu vou. Irmãos, nós temos que ser gratos à presença de Deus. Sabe esse amigo que está com a gente? Que é tão bom ter um amigo ao nosso lado? E Jesus, que está ao teu lado? Eu conheço todos que estão aqui praticamente. E Deus sempre esteve ao teu lado. Deus sempre te abençoou. Na hora da angústia, se pecou, se errou, aí Deus tem misericórdia, te acompanha, te abençoa, te dá vida. Traz você para aqui para adorar o nome dEle. E eu sei que se tu permanecer firme, o Senhor vai te abençoar. E vai te dar graça, e vai te dar bênção. Então que nesta noite nós possamos sair daqui para os nossos lares. E saber, Deus está comigo. Se eu vencia porque Deus está comigo, eu vou vencer porque Deus está comigo, o Senhor irá comigo. Oh, glória a Deus, esse inimigo é grande, esse gigante é grande, mas o Senhor vai comigo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome do Senhor, o Senhor vai estar comigo. Recebe esse Deus contigo para mudar a tua vida. Dinheiro não traz felicidade, ajuda não traz. Posição não traz felicidade, o mundo não traz felicidade. Mas com Jesus, nós vencemos tudo com a presença desse Deus maior. Às vezes olhamos para o irmão, está sofrendo, está agoniado. Mas quando o senhor canta, eu canto. A irmã vai cantar, eu vou. Às vezes está arrebentada por dentro. Mas vem aqui e adora, e glorifica, e exalta o nome do Senhor Deus. Aleluia. Então, receba a palavra. Deus está contigo. Ele está conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. Mulher, consegue cantar um hino? Eu vou cantar um hino. Aqui na mente sai perfeito, né? No microfone às vezes não sai tão legal. Mas aqui sai uma maravilha. Mas eu quero dizer para você, deixa Deus trabalhar. Sabe, tem alegria de servir a Deus. Né? Alegria. E é na casa de Deus, é aqui, é no santuário, é na oração, que nós recebemos o Espírito de Deus. Aí, no mundo, é só ilusão. É só tristeza. Tudo aí fora é agonia. Mas aqui, os irmãos já se abraçaram tantas vezes, choraram, glorificaram o nome do Senhor. Nós vamos cantar um hino. Se você quiser receber oração, vem à frente. Dá um lá aí. Se não for lá, é ali. Tá? Mas tenta me acompanhar, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações,
trazendo sua vida e poder, humilhando sua graça e amor. Espírito, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, não apenas um ato em um santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Louvado seja Deus. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare e lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare e lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória, profetize e acontecerá. Tua força é a força de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Pense duas vezes antes de desistir.
Não pare, lute, é tempo de vitória. Você consegue sim, você pode sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto sua vitória, profetize e acontecerá. Sua força é a força de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Louvado seja Deus.